Começa agora mais um podcast Reconectados, série Distopia, 5º episódio. E aí, tudo bem? Meu alô especial para você que já é um ouvinte assíduo do podcast Reconectados e agora está nos acompanhando na série Distopia. Eu e o pastor Adriano Cecílio, do canal Minuto Profético no YouTube, estamos conversando sobre o livro do Apocalipse e analisamos todo o capítulo 1, que renderam 4 episódios que você ouve no site, no iTunes e também nos dispositivos Android. No episódio de hoje, vamos partir para o capítulo 2, tirar algumas ideias das 7 cartas, ou 7 igrejas, começando com a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7. Então, Adriano, uma coisa que nos chama a atenção aqui já nas cartas é o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Lembro que num episódio anterior você falou alguma coisa aqui rápida sobre o anjo de cada igreja. Por que não podemos considerar esse anjo como um anjo literal, já que a palavra anjo está aqui? Olha só, Inés, se nós formos considerar esse anjo como um anjo literal, fica algo estranho, né? Porque esse anjo não está esperando, não se encontra nessa igreja, né? O segredo aqui, né, está na palavra. A palavra aqui é angelos. Angelos no grego pode se referir a mensageiros. Quer ver um exemplo? Se nós formos para Mateus, no capítulo 11, verso 10, nós teremos uma resposta para esse questionamento. Mateus, capítulo 11, verso 10 e 11. Diz assim, né? Este é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante de tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Esse aqui está uma referência a João Batista. A palavra mensageiro, né, é angelos também. Entende? Entendi. Aqui foi traduzido como mensageiro e lá traduzido como anjo. Isso, então podemos entender que o anjo ali é o mensageiro da igreja de Éfeso, ou podemos entender que é o ancião, o pregador, o líder da igreja de Éfeso que receberia a mensagem. Tem outros textos, como Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 9 e também Tiago capítulo 2. Ali você vai ver que o tradutor, em vez de colocar anjo, colocou mensageiro. Então, angelos é aquele que leva a mensagem, ok? Por isso que é o Evangelion, o Evangelho, são as boas novas, né? Nós somos aqueles mensageiros que levam as boas novas. E a mesma coisa é aplicada aqui no capítulo 2 para o anjo da igreja de Éfeso. Éfeso era a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Era chamada a Feira das Vaidades do Mundo Antigo. Um escritor romano a chamou a Luz da Ásia. A cidade tinha uma população estimada em mais de 200 mil pessoas.
Os efésios construíram um teatro que podia oferecer assento para cerca de 24 mil pessoas. Agora, Adriano, antes da gente entrar aqui nos versos aqui, o texto referente a Éfeso, a carta de Éfeso, são 7 versículos aqui do capítulo 2, mas como nós interpretamos as cartas do Apocalipse? Porque nós estamos entrando aqui na primeira série de 7, certo? Certo. As 7 igrejas, 7 cartas, 7 trombetas, as 7 pragas. Como nós podemos entender isso aqui? Eu posso entender também como, assim como eu entendo as 7 trombetas, as 7 pragas, como eu entendo as 7 cartas. Então, eram mensagens aplicadas somente a essas igrejas, no caso aqui a igreja de Éfeso, ou ela tem alguma aplicação também para os nossos dias? Então, Enéas, olha só, isso existe uma grande discussão no meio acadêmico, teológico, né, sobre como interpretar de forma correta essas cartas, né? Dependendo do óculos que nós vamos usar, óculos ou a cosmovisão que nós vamos olhar para o livro do Apocalipse, nós teremos um direcionamento, Enéas. Então, eu gostaria de sugerir para o nosso estudo aqui 3 níveis de interpretações. Então, nós podemos olhar o seguinte, com um óculos do preterismo. Esse óculos vai nos ajudar a esclarecer que esta igreja, né, ela realmente existiu lá na Ásia Menor e que Jesus estava endereçando essa carta, essa mensagem para esse grupo, essa igreja de Éfeso. Esse é o óculos do preterismo, tá? No passado, né? Nós podemos... Isso, no passado. Agora podemos também usar o óculos do historicismo, que vai retratar esta igreja como um período de tempo, né? Que aqui seria o primeiro tempo da igreja primitiva, a primeira igreja cristã, que vai do ano 31 até o ano 100. E é interessante, né, que essa é uma teoria defendida muito pelos adventistas e poucas outras religiões, mas existem muitas coerências nessa interpretação, tá? Outra coisa, nós podemos também usar um outro óculos. Esse óculos também ele é válido. Ele é o idealismo, ou seja, eu vou olhar para o texto e aqui eu vou tirar coisas para mim hoje, do século 21, o que essa mensagem tem de importante para mim. Então, eu gostaria de sugerir para o nosso estudo, né, esses 3 tipos de interpretações que não fogem, são interpretações possíveis que vão agregar conhecimento e também um crescimento espiritual para nós, ok? Ok. Então, ao anjo da igreja em Éfeso. É interessante a primeira carta ser endereçada a Éfeso, porque Éfeso, naturalmente, era a preocupação ali de João, até porque ele estava em Éfeso e provavelmente, depois da prisão em Patmos, ele retornou à cidade de Éfeso e lá morreu em Éfeso. Supõe até que o túmulo de João esteja na cidade de Éfeso. Éfeso tem algum significado especial, o próprio nome da cidade? Sim, Éfeso significa desejável. Porque a cidade, né, era uma cidade bem localizada, é uma cidade que tinha as portas, as fronteiras muito abertas, então era uma cidade de fácil acesso, o local era um local agradável, então as pessoas desejavam estar lá, era uma cidade que era, aos olhos das pessoas, um lugar agradável. Então, Éfeso significa aí desejável. E não é à toa que os apóstolos buscaram essas e outras cidades para pregar o evangelho ou estabelecer igrejas, porque eram igrejas, assim, digamos, cidades principais do império, onde se circulavam muitas pessoas, e pregando o evangelho ali, o evangelho também poderia se expandir para outros lugares. Agora, Adriano, é o seguinte, diz aqui, ó, o verso 1 ainda, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aqui aparecem 7 estrelas e 7 candeeiros. Mais uma vez aqui o número 7. Mas isso nós já vimos, né? Essa imagem aqui de alguém com 7 estrelas na mão direita e que anda no meio de 7 candeeiros. Porque novamente volta essa alguém segurando as estrelas e andando nos candeeiros de ouro. Olha só para a gente ter um detalhe, talvez o nosso ouvinte está pensando, por que 7 igrejas?
Porque quando você está estudando o Novo Testamento, Enéas, você encontra ali várias igrejas. Muito mais, como né? a igreja em Mileto, em Troade, Colossos, Hierápolis, Tessalônica. Existem várias igrejas. Porém, aí que está o interessante. Nós não podemos levar literalmente, porque não existia apenas 7 igrejas, mas o 7 está ligado a uma perfeição. Então Deus, de alguma forma, né, Jesus ele escolheu a dedo 7 igrejas que teriam semelhanças, teriam dificuldades e teriam, de alguma forma, alguma coisa em comum comigo, com a história do cristianismo, tá ok? Uhum. Voltando à questão que você falou, aqui é uma continuação da visão, Enéas. Muitas vezes a gente pensa que o capítulo 2, o capítulo 1 terminou no verso 20 e aí entra uma outra coisa, mas é uma continuidade, porque no capítulo 1, João descreve alguém no meio ali dos candeeiros, né? Essa visão, como nós falamos, é um pano de fundo, não sei se você lembra, de um local específico, né? Que é o santuário. Exato. Aqui eu quero chamar a atenção do detalhe. Cada revelação de Jesus para uma igreja para demonstrar ou para, de alguma forma, mostrar a necessidade da igreja, dizendo que ele é a solução para aquele problema, certo? Certo. Aqui vai dizer que ele conserva na mão direita. A mão direita ela é um símbolo de força, de cuidado, proteção. E diz que ele conserva e ele está perto do candeeiro de ouro. No Antigo Testamento, quando havia o santuário, o sacerdote ele tinha uma grande responsabilidade. Ele era responsável para abastecer com azeite estas lâmpadas, esses candeeiros. Sim. Então havia um cuidado especial do sacerdote para não deixar a lâmpada apagar, certo? Então o sacerdote sempre alimentava ali com azeite para a luz não apagar. Então Jesus está dizendo o seguinte: eu sou aquele que mantenho, que cuido, que estou junto de vocês, e os mensageiros eu os sustento com a mão direita. Isso seria uma aplicação já pessoal para nós, né? Mas aqui ele está dizendo para João, o mesmo cuidado que o sacerdote tem com as lâmpadas do santuário, eu tenho com as minhas igrejas e eu tenho com meus líderes. Isso, a liderança da igreja, apesar de, como diz aqui, né, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ou ao mensageiro de Éfeso, ou ao líder da igreja de Éfeso escreve, mas na realidade quem dirige, quem comanda a igreja é o próprio Senhor, como está bem claro aqui no verso 1. Em Éfeso ficava o mais importante porto da Ásia Menor. Para todos os que desejavam viajar para algum lugar da Ásia, Éfeso era a entrada obrigatória. Mais tarde, quando muitos mártires foram capturados na Ásia e levados a Roma para ser lançados aos leões, Inácio rebatizou a cidade de Éfeso de a Porta dos Mártires. Agora o verso 2, acho bem interessante, diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Apóstolo digamos aqui, um título aplicado aos 12 escolhidos por Jesus. Então, será que outras pessoas buscavam esse título e, na realidade, como diz aqui o texto, eram mentirosos? Sim, né? Olha só, quando surge a igreja, principalmente a igreja de Éfeso ali na cidade tinha uma coisa interessante. Ali havia um povo que eles acreditavam que a estátua da deusa Diana caiu do céu. Havia até um templo lá que eles adoravam a Diana. E até tem uma conclusão, se eu não estou enganado, ali no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, em que Paulo enfrenta esse pessoal que está bem agitado, que eles não gostam do discurso de Paulo, porque Paulo estava pregando sobre essas mentiras, né? Esses falsos apóstolos, né? Que dizem que são do Senhor, que são verdadeiros, mas não são. Então a igreja de Éfeso, ela tem aqui um elogio, né? Ou podemos dizer assim, Jesus dizendo que conhece o labor, a perseverança, né? E que eles não gostam, não suportam as heresias, ou seja, os mentirosos. E aqui é triste, né? Sabe por quê? Porque quando já surge a primeira igreja, a igreja ali primitiva com os apóstolos, também surge a mentira, né? Isso é muito triste. Mas aqui Jesus veio para o lado bom, que são pessoas que perseveram
e que não admitem a verdade, não admitem a mentira, né? O que pode ser também é que sempre tinha aqueles judaizantes, né? Até mesmo cristãos que mais apegado às tradições judaicas que, vendo a pregação de Paulo, tentavam fazer com que os cristãos então voltassem às práticas antigas, como a circuncisão, como a gente vê lá na carta de Paulo aos Gálatas. Acho que um grande problema para os apóstolos, os de Cristo, né, os discípulos de Cristo, era enfrentar esses líderes que surgiam dentro do meio cristão mesmo, dentro da igreja cristã, se dizendo apóstolos, mas desejando que as pessoas voltassem àquelas práticas antigas da tradição judaica, né, os cerimoniais judaicos. Agora aqui no verso 3, diz assim, e tens perseverança. Essa palavra acompanha o cristianismo desde João Batista, né? Antes de Jesus, passando por Jesus, pelos discípulos e ao longo da história também. Isso supõe que os cristãos passavam algum tipo de dificuldade e talvez essa dificuldade era mais em relação em sustentar a verdade. Como sustentar a verdade cristã, a verdade da ressurreição, da volta de Jesus, de que Deus enviou o seu Filho, como sustentar essa verdade no mundo pagão, como era a cidade o mundo de Éfeso. Tens perseverança. E é uma boa palavra aqui no livro do Apocalipse, né? Aqueles que têm perseverança. A palavra perseverança, ela se repete várias vezes, né? Inclusive em Apocalipse capítulo 14, verso 12, que diz que os santos são aqueles que perseveram, né, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Uhum. E isso é um detalhe muito importante, Enéas, porque já no começo ali, por exemplo, no capítulo 4 de Atos, Pedro e João estão pregando dessa verdade, estão pregando de Jesus, o Nazareno, estão pregando sobre Jesus que foi ressuscitado dentre os mortos e aquele que foi crucificado. Isso é uma verdade. Só que essa verdade, ela ofendia a liderança, tá certo? E a mensagem do cristianismo, né, ela não é uma mensagem muito agradável, principalmente para as pessoas que hoje estão no poder. E isso causa, de alguma forma, um constrangimento ou até um sofrimento para quem prega esse tipo de verdade, essa pregação. Uhum. Então, a característica do fiel, do santo, até posso dizer do santo dos últimos dias, né? São aqueles realmente que pregam a verdade e vivem a verdade, que mantém essa perseverança, porque Jesus disse, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Éfeso era o centro do culto a Diana, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nesse templo havia centenas de sacerdotisas que funcionavam como prostitutas sagradas. Tudo isso fazia de Éfeso uma cidade sobremodo imoral. Heráclito diz que a moral do templo era pior que a moral dos animais, pois nem mesmo os cães promíscuos mutilavam uns aos outros. Era uma cidade mística, cheia de superstição e também um dos centros do culto ao imperador. Agora, Adriano aqui diz que o povo de Éfeso, como diz no verso 4, eles tinham abandonado o primeiro amor. Que é isso? Se converteram e esfriaram na fé? Vamos ver isso, vamos ver que amor é esse. Uhum. Eu encontro isso, né, lá em Atos, no capítulo 2. Olha o que estava acontecendo. Atos capítulo 2, se a gente ler o verso 42 em diante, diz o seguinte, ó. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha a perseverança aí, né? Uhum. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria. Olha lá, alegria. Uhum. E singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós percebemos o seguinte, né? Que o primeiro amor que essa igreja tinha, a preocupação de Jesus agora é que eles não estavam mais fazendo essas primeiras obras. De alguma maneira, o amor estava se esfriando. Entendi. Então isso é uma chamada de atenção aqui que Jesus está dizendo para esta igreja
para esse período na história que vivemos. Porque aí eu voltar a esse ponto que você falou no começo, o método historicista, ele vai entender que a igreja de Éfeso representa o cristianismo primitivo, né? Do ano 31 ao ano 100. Isso, então é o que nós estamos fazendo aqui como se fosse uma salada, né? Estamos falando sobre a igreja realmente que existiu, a igreja de Éfeso, uma localidade, uma cidade geográfica que existiu na Ásia Menor, mas também já estamos ligando isso como um período de tempo, uma personalidade, podemos dizer assim, do cristianismo, que da primeira igreja que nasceu assim empolgante, maravilhosa, desejável, só que aos poucos foi perdendo o brilho, né? Foi perdendo o amor, essa motivação, o amor ao próximo e a perseverança nas doutrinas. Entendi. Você citou anteriormente que o cristianismo, a pregação cristã, ela afeta assim, de uma forma particular as autoridades e tal. E parece que quando o cristianismo vai se aliando aos poderes, ao poder público, ao poder político, ele vai perdendo a essência dele, né? E parece que isso que acontece ao longo do cristianismo, ao longo da história. Uma aproximação do poder. Porque, não querendo adiantar, mas uma coisa assim que eu acho assim surpreendente é que o poder que persegue os cristãos, no caso o poder romano, Éfeso é uma cidade romana, né? Sob domínio romano. Depois esse poder acaba, de certa maneira, digamos assim, se convertendo ao cristianismo. Então é uma virada na história assim, que eu acho surpreendente. Mas para que isso aconteça, é necessário uma aproximação do cristianismo com o poder político e tal. Mas enquanto a igreja está voltada, digamos, para a palavra, para a autoridade de Cristo, tal, ela, digamos, ela é pura, ela é singela, ela é humilde e cresceu a olhos vistos. Mas parece que, de alguma maneira, ela abandona o primeiro amor. E aqui no verso 5 tem digamos, um conselho, uma palavra de Cristo chamando a igreja ao arrependimento, o povo de Éfeso ao arrependimento. E aí diz assim: se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Tem algum significado essa expressão? Nós percebemos o seguinte, só um detalhe, eu queria falar por que o amor esfria nessa. Aqui pode falar. Aqui tá o segredo, o cerne do negócio. Vamos ver então? Vamos lá. Eu quero chamar a atenção para os nossos ouvintes para ir para Mateus capítulo 24. Vamos lá. Esse é o sermão famoso de Jesus. E eu muitas vezes lia e não tinha essa visão. Mas estudando, principalmente esta igreja, eu cheguei a algumas conclusões nessa. Olha que interessante. Acompanhe comigo. Estou no capítulo 24 e vou ler o verso 12. Olha só que interessante. Diz assim, e por se multiplicar a iniquidade nós sabemos que é pecado. Pecado é transgressão da lei. Ok? Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então temos uma afirmação aqui, é como se fosse uma balança nessa. Por exemplo, quanto mais pecado sobe, desce o amor, certo? Sim, entendi. E aqui a afirmação diz o seguinte, que se esfria não de todos, mas de quase todos. Quase, ok? Então, por aumentar o pecado, o amor esfria de quase todos. O verso 13 diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu era tentado a pensar que essa perseverança aqui, Enéas, é sobre os sinais, né? Porque você está olhando aqui no verso 24, você vê sinais, tragédias, você fala, meu Deus, eu tenho que ficar firme diante de tanto terror que vai acontecer, mas não é foco. A perseverança aqui é o seguinte, então olha a balança, quanto mais pecado, menos o amor. Só que em Romanos, no capítulo 13, diz assim, que o cumprimento da lei é o amor. Exato. Então, quanto mais eu sou fiel, quanto menos eu peco, o que sobe na minha balança? O amor. O amor. Então, quanto mais eu sou fiel ao Senhor, mais gera no meu coração amor. Jesus falou assim, se você me ama, querido,
guardem meus mandamentos. Então, nos últimos dias, Enéas, o que Jesus está chamando a nossa atenção é o seguinte: aquele que perseverar no quê? Na fidelidade, na doutrina dos apóstolos. Então, a fidelidade aumenta o nosso amor por Jesus e diminui a iniquidade. Tá? Então, se eu transgrido, se eu vivo pecando contra as doutrinas, contra a palavra de Deus, o meu amor esfria. E é isso que estava acontecendo lá em Éfeso. Naquele momento, o amor estava se esfriando, porque eles estavam começando a entrar em pecado. Aí você vê agora, você leu para nós aqui, uma ameaça. Que interessante. Jesus fala assim, ó, se você não mudar, não voltar para as primeiras práticas, para as primeiras obras, que interessante que a palavra que é usada aqui, ó, é arrepende-te, ou seja, estou fazendo algo errado, então para de fazer o que é errado, volta para as primeiras obras. Qual é as primeiras obras? Fidelidade. Se você não fizer isso, olha o que ele fala, eu vou te mover do seu lugar dos candeeiros. O mover aqui, ó, tem alguns textos que nós poderíamos até ler, né? Isaías 42, verso 6 diz que Israel era a luz do mundo. O capítulo 49, verso 6 de Isaías também, né, diz que nós somos luz para os gentios. Isso vai se repetir no capítulo 60, do verso 1 ao verso 3, que Deus chamou Israel para ser uma luz para o mundo. Em Mateus capítulo 5, verso 14, Jesus disse que eu e você somos o quê? A luz. Isso. Filipenses 2,15 também tem a mesma ideia. E agora, quando nós chegamos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 19, Paulo diz que nós não devemos apagar a luz do Espírito Santo. Entendi. Então, olha só. Se eu e você, né, continuarmos, se o povo lá em Éfeso continuasse a transgredir, a se misturar com os falsos apóstolos, caindo em pecado, perdendo o amor, perdendo as primeiras práticas, haveria uma sentença. Qual a sentença? A luz que brilhava no coração deles, a luz de Cristo, ela seria o quê? Apagada. Entendi. Então aqui é uma consequência, né? Se eles não colocassem a mão na cabeça, puxa vida, temos que voltar ao primeiro amor, temos que voltar à fidelidade dos apóstolos, das doutrinas do apóstolo, porque senão não tem como, né? Seremos retirados, a luz será retirada de nós. Ou seja, o Espírito Santo, o amor, a comunhão de Deus seria retirado. Agora, Adriano, já no finalzinho aqui do trecho da carta a Éfeso, diz assim: tens contudo a teu favor, né, nem tudo estava perdido lá no povo de Éfeso, que odeias as obras dos Nicolaítas. Nicolaítas era um grupo, é uma escola, os parentes de Nicolau. O que é isso? É alguma filosofia, alguma heresia? O que estava acontecendo na igreja de Éfeso? Porque os Nicolaítas, eles vão aparecer em outras partes também. E provavelmente, pelo que a gente acaba lendo, estudando, era um probleminha para João e os demais apóstolos, esses Nicolaítas. O que você pode dizer desse nome e o que isso representa? Olha só, os Nicolaítas, eles vão aparecer em outras cartas. Mas aqui não são... eu posso dizer que é um grupo específico que viveu naquele tempo. Quem são eles? Aqui nós temos muita divergência de pensamento. Não podemos bater o martelo, era fulano e tal. Mas nós temos algumas pistas, né? Dentre eles, alguns afirmam, Enéas, que o Nicolau, que era um dos diáconos que foram eleitos pelos apóstolos, ele de alguma forma caiu numa heresia, né? Num conhecido agnosticismo, né? Que cria num conceito, né? Eles ensinam que toda matéria, inclusive o corpo, é mal, e é impensável a salvação no corpo por meio de uma ressurreição. É uma ideia. E daí surgiu o docetismo. Olha que viagem. Eles achavam que era impossível o Deus imanente, transcendente, viver no imanente. Então, quando João volta, sai da ilha de Patmos, ele chega, né, na cidade de Éfeso e começa a perceber que as pessoas não acreditavam mais que Jesus era um Deus encarnado. Por isso que alguns teólogos dizem que João começa o seu livro, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, é uma defesa contra essa heresia, né? Só não te interrompendo, ele mesmo fala que aquele que não acredita que Jesus veio em carne é do inimigo, né? Ele é bem direto.
Isso, então você vê uma defesa assim ferrenha de João contra esses nicolaítas. Alguns dizem que era um grupo ali herético que estava ali, que interessante que esse grupo também acreditava que, vamos dizer assim, todos os desejos da carne, aquilo que eu faço com o meu corpo, nada afeta o espírito, entende? Entendi. Então eles davam um pouco de liberdade à sensualidade, aos prazeres da carne, coisas que Paulo e os apóstolos não concordavam, porque aquilo que afeta o físico, Enéas, nós sabemos que vai afetar também o espírito, né? Então, não temos certo aí quem é, mas sabemos que é um grupo de pessoas que pensavam diferente dos apóstolos. E aqui, pelo jeito, aqui nós estamos vendo que Jesus admirava isso, porque eles não concordavam com essas heresias que já tinham naquele momento. Na cidade de Éfeso imperavam o misticismo, a idolatria, a imoralidade e a perseguição. Agora, finalizando aqui a carta a Éfeso, uma parte da Bíblia que eu gosto muito, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O que eu gosto de frisar aqui é o vencedor, né? Nós frisamos aqui no comecinho a palavra perseverança. O cristão é alguém que persevera. E aqui está dizendo que os vencedores da cidade de Éfeso, somente os vencedores teriam acesso às delícias da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Agora, Adriano, lendo isso aqui isolado, parece uma fantasia, né? Árvore da vida, paraíso de Deus. Fica uma coisa assim meio viagem, né? Por exemplo, existe a árvore da vida, o paraíso de Deus, né? A gente está falando aqui de situações que os cristãos enfrentavam e a gente enfrenta também, mas aqui já tem uma promessa ao vencedor, paraíso de Deus, árvore da vida, porque a árvore da vida remete lá ao Éden. E se, como diz, o Éden não existiu, então essa promessa aqui também é pura fantasia, né? Então, olha, é fantástica, né? A estrutura da carta é uma coisa muito fechadinha, muito assim, é uma matemática bem perfeita, porque ela diz assim, ó, quem tem ouvidos, a maioria das pessoas tem ouvido, né? Então a gente não pode levar com o ouvido físico que eu e você tem. Entendi. Então você vai perceber muito que no Apocalipse o ouvido não é o sentido literal, mas é o senso espiritual do saber. Okay? Entendi. Então tá, aquele que entendeu, aquele que está ouvindo as palavras, olha só, ouça o que o Espírito diz. E há uma afirmação, né, que diz, se você ouvir a voz do Espírito, os conselhos de Deus, o que é para fazer? Não endurecer o coração. Então tá, aquele que tem um discernimento espiritual e ouviu o conselho do Espírito, aí diz o seguinte, ó, ao ouvir os conselhos, ele vai dar a promessa, ó. Ao vencedor. Vencedor do que, né? Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor, não ser enganado, perseverar nas doutrinas dos apóstolos. Então, o vencedor é aquilo que mantém aquilo que é puro, entende? Que não se corrompe com as coisas apresentadas contra a palavra de Deus. Então, tá. Então, esse que perseverou até o fim, olha a promessa. E aqui, fantástico. Diz assim, ó, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. A árvore da vida, né, aparece 3 vezes em Gênesis e 3 vezes no Apocalipse. Olha que legal. É um extremo. Agora, o que mais me chama a atenção, Inês, eu quero ler com você, eu até anotei. Vamos viajar no tempo, vamos lá para Atos capítulo 11. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir o quê? Grande fome por todo mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. O Cláudio é um imperador que ele viveu ali, que ele reinou do ano 41 ao 54. É o período da igreja de Éfeso, tá certo? Entendi. Então houve uma grande fome, né? Se você perceber, no começo, lembra que eles pegavam e vendiam tudo, distribuíam, aquela coisa toda. Só que chegou um momento que os cristãos não tinham mais posses e eles estavam passando fome. Inclusive, Paulo, nas suas viagens, arrecadavam, lembra? Dinheiro para levar para a Judéia. Isso. Então, esse povo em Éfeso, se eu for levar ao pé da letra, eles estavam, Enéas, passando dificuldade. Olha que interessante. Então, agora vem a aplicação espiritual. Vocês estão passando fome física? Aquele que vencer na fidelidade, permanecer firme,
você vai ter agora o fruto da árvore da vida no paraíso, não aqui na terra, mas no paraíso. Que coisa linda e impressionante, né? Nossa. Então podemos fazer essa aplicação da carta de Éfeso. Uma igreja literal, com suas dificuldades reais, mas também com suas lutas e perseveranças. Também nós podemos aplicar de forma coerente, como a primeira igreja histórica do ano 31 ao ano 100, e também podemos fazer a nossa aplicação pessoal, né? Diante disso, o que eu trago para a minha vida? E aí eu queria fazer algumas considerações aqui nessa. Antes, só um detalhe, Adriano, de você fazer as considerações, que a gente já encerra esse episódio, aí o ouvinte pode perguntar, mas por que uma das aplicações das cartas, e falando aqui da carta de Éfeso, da igreja de Éfeso, é um período no tempo que vai do ano 31 ao ano 100? Por que essas duas datas? Está relacionado ao que essas duas datas? É que assim, cada igreja, se você perceber, ela começa bem e vai piorando, né? O ano 31, Enéas, foi o ano que Jesus ele ressuscita, né? E ele dá a grande comissão para os discípulos. E ali nasce, através dos apóstolos, a igreja primitiva. Entendi. E é interessante que do ano 31, quando chega no ano 100, o cenário da igreja, Enéas, o estilo de vida, os problemas, eles mudam. E quando você vai para a igreja, a segunda igreja, você já percebe que realmente agora o que está acontecendo no meio cristão é o que está na carta de Esmirna. Tá? Então a gente tenta aproximadamente, né? Não é assim, 31 cravado e termina no 100. Então é mais ou menos, né, que a personalidade dessa igreja ela é muito coerente, compatível à igreja de Éfeso. Entendi. A partir do ano 100, começa a haver uma mudança. Mas o que aconteceu no ano 100? É a provável morte, a data, o período da morte de João? É assim, né? Porque morre o último apóstolo, né? Então, aí começa uma nova fase, né? Isso, é como se fechasse um ciclo, né? Do início da igreja, no Pentecostes, até a morte de João, fechando-se um ciclo, representando pela igreja de Éfeso. E aí o próximo ciclo, que seriam os discípulos dos discípulos, e, né, continuando a igreja, mas aí já é a segunda carta, né? A carta de Esmirna. Muito bem, acho que ficou claro aí para o ouvinte porque o historicista vai então colocar a igreja de Éfeso dentro desse período, né? Do ano 31, que é a morte de Cristo, e o ano 100, a provável data da morte do João. Mas aí, Adriano, as suas considerações e quais lições principais nós podemos tirar da primeira carta, a carta de Éfeso? Então, eu queria já direto na aplicação pessoal, né? Quando a gente olha para o Apocalipse, ele não pode ser apenas um conteúdo histórico ou apenas um apanhado de informações, né? Mas a gente tem que fazer da palavra de Deus, trazer para os nossos tempos, né? Então, eu queria considerar algo assim, o que eu aprendo, o que o nosso amigo ouvinte pode trazer para a sua vida. Eu entendo assim, Jesus ele anda ao nosso lado e ele sabe das nossas dificuldades, assim como ele anda no meio da igreja, como nós vimos, né? Então, ele anda ao nosso lado e sabe das nossas dificuldades. E o interessante é que nós precisamos manter firmes em meio ao engano e não aceitar os falsos ensinos e perseverar nas boas obras, porque em breve nos será dado o fruto da árvore da vida, ou seja, a vida eterna. E estamos aqui finalizando mais um episódio, o 5º episódio da série Distopia. E o nosso objetivo é percorrer os 22 capítulos do último e polêmico livro da Bíblia, o Apocalipse. Se você tem alguma dúvida ou quer deixar algum comentário, é só escrever e deixar algo aí nos comentários. Lembrando para você que a série Distopia e outros assuntos relacionados à profecia, ao Apocalipse, você pode encontrar acessando reconectados.com.br e também no canal Minuto Profético no YouTube. Adriano, muito obrigado aí pela sua participação e semana que vem a gente volta aí na segunda carta à igreja de Esmirna. Adriano, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e a gente volta aí no 6º episódio, beleza?
Beleza, Enéas? Um abraço a você, um abraço aos nossos ouvintes. E só deixando aí um gostinho de quero mais, na próxima carta vamos falar da Igreja de Satanás. Então não perca. Você ouviu o podcast Reconectados, série Distopia. E fique ligado, a cada semana um novo episódio para você.